Salomão, uma figura bíblica reverenciada, é conhecido por sua sabedoria e pela riqueza de seu reinado. Sua história fascinante é permeada por diversas mulheres, o que requer uma análise cuidadosa para compreender a complexidade desse aspecto. Salomão, filho do rei Davi, ascendendo ao trono de Israel, se destacou não apenas por suas habilidades políticas, mas também por sua sabedoria singular. Sua notável sabedoria atraiu a atenção de várias nações, incluindo a rainha de Sabá, que buscou testar seus conhecimentos. Esse encontro, narrado em detalhes, destaca não apenas a perspicácia de Salomão, mas também estabelece um contexto para a presença de mulheres em sua vida. Além da rainha de Sabá, Salomão teve uma série de esposas e concubinas, cuja multiplicidade está vinculada a contextos políticos e culturais da época. O casamento era frequentemente usado como meio de fortalecer alianças entre nações, consolidando poder e paz. Essas uniões estratégicas, embora compreensíveis do ponto de vista histórico, também resultaram em um grande número de mulheres em sua corte. A ligação entre Salomão e suas esposas ultrapassou o âmbito político. A influência das mulheres em sua vida é evidente em suas escolhas e decisões. No entanto, também é crucial reconhecer que a poligamia era uma prática aceita na sociedade da época, e a presença de múltiplas esposas era vista como um sinal de prestígio e prosperidade. Salomão, por meio de sua busca por conhecimento, também explorou as diversas tradições e crenças representadas por suas esposas, o que contribuiu para a diversidade cultural em seu reinado. Essa abertura à pluralidade é um aspecto intrigante da história de Salomão, destacando sua busca constante por entendimento e harmonia. A história de Salomão, permeada pela presença de tantas mulheres, é um reflexo complexo de seu tempo. Suas escolhas matrimoniais, embora possam parecer intrigantes aos olhos contemporâneos, devem ser interpretadas dentro do contexto histórico e cultural. A riqueza dessa narrativa oferece uma visão única sobre as dinâmicas sociais e políticas da antiguidade, enriquecendo a compreensão de Salomão como um líder sábio. Apesar da grandiosidade do reinado de Salomão, sua história também apresenta sombras e desafios, especialmente relacionados às mulheres que desapareceram de sua vida. Entre as figuras notáveis que se distanciaram do rei, destaca-se a história de Abisag, a sunamita, que inicialmente serviu como enfermeira real e posteriormente desapareceu dos registros históricos. Abisag, conhecida por sua beleza e sabedoria, foi escolhida para servir ao idoso rei Davi em seus últimos dias. Após a morte de Davi, Salomão herdou não apenas o trono, mas também suas esposas, incluindo Abisag. No entanto, o destino de Abisag permanece obscuro, e não há relatos detalhados sobre seu papel subsequente na corte de Salomão. Esse mistério em torno de seu desaparecimento adiciona uma camada de intriga narrativa. Outra mulher notável que some dos registros é a filha de Faraó, que se tornou uma das esposas de Salomão como parte de uma aliança política. A escritura menciona seu casamento, mas depois sua presença na história é eclipsada. A falta de detalhes sobre o que aconteceu com ela desperta a curiosidade sobre os eventos que levaram ao seu desaparecimento da narrativa. Além disso, as esposas estrangeiras de Salomão, que representavam diferentes culturas e tradições, podem ter enfrentado desafios significativos na integração à sociedade israelita. Conflitos culturais e políticos podem ter contribuído para o afastamento de algumas delas, deixando lacunas na história de Salomão. O desaparecimento de mulheres proeminentes da vida de Salomão adiciona um elemento de mistério à sua história. Embora as razões específicas para essas ausências permaneçam em grande parte desconhecidas, elas refletem as complexidades das relações na antiguidade, onde alianças políticas, diferenças culturais e desafios sociais poderiam influenciar profundamente o destino das mulheres na corte de um rei sábio, mas também humano. No esplendor do reinado de Salomão, uma figura imponente na história bíblica, as complexidades de suas relações amorosas emergem, destacando não apenas o magnetismo pessoal do rei, mas também as tensões inerentes ao seu status e riqueza. Examinar as mulheres que se envolveram com Salomão não por amor genuíno, mas por suas riquezas, oferece uma perspectiva intrigante sobre o preço da opulência e as nuances das relações na antiguidade. No auge do reinado de Salomão, sua riqueza era lendária. O ouro que fluía para Jerusalém, as construções magníficas, e a fama de sua sabedoria eram como um ímã para mulheres de diversas regiões. Algumas, longe de nutrirem um amor profundo por Salomão,
eram atraídas irresistivelmente pelo brilho de suas riquezas. Entre as esposas e concubinas do rei, algumas mantinham relações superficiais, buscando benefícios materiais mais do que uma conexão emocional. Essas mulheres, muitas vezes provenientes de reinos distantes, viam no casamento com Salomão uma oportunidade de acesso a uma vida de luxo e abundância. Para algumas mulheres, a aliança com Salomão era uma busca pelo poder. Casar-se com o rei de Israel significava uma ascensão social significativa e entrada em um círculo de influência. O amor por Salomão muitas vezes se misturava com a ambição de ocupar uma posição privilegiada na corte. Essas relações, baseadas principalmente em motivos materiais, não estavam isentas de desafios. Conflitos internos na corte e rivalidades entre as mulheres podiam surgir, complicando ainda mais a dinâmica das relações no palácio de Salomão. O custo de se envolver com Salomão por razões materialistas também se tornava evidente com o tempo. A riqueza do rei não era capaz de preencher o vazio emocional resultante da falta de verdadeiro afeto. Essas mulheres enfrentavam dilemas existenciais, questionando se o luxo valia a ausência de amor genuíno. A história das mulheres que buscavam Salomão não pelo amor, mas pelas riquezas, é uma narrativa complexa e multifacetada. Ela revela as tensões entre o desejo humano por conforto material e a necessidade emocional de conexões genuínas. No esplendor das riquezas de Salomão, essas mulheres encontraram um dilema que ecoa através dos séculos, provocando reflexões sobre os verdadeiros. No coração da narrativa bíblica, a história de Salomão e sua extraordinária sabedoria ressoa como um testemunho da intervenção divina na vida dos mortais. Segundo os relatos sagrados, a origem da sabedoria de Salomão está profundamente enraizada em sua busca por entendimento e na concessão divina que o elevou acima de todos os homens de sua época. O pedido sábio. A saga de Salomão começa com um momento crucial em sua jornada, registrado em 1 Reis 3:5. Na cidade de Gibeão, o jovem rei é visitado por Deus em um sonho. Nesse encontro notável, Deus oferece a Salomão uma concessão única, a oportunidade de pedir o que quiser. Em vez de riquezas ou longa vida, Salomão, reconhecendo sua própria inexperiência, pede sabedoria para discernir entre o bem e o mal ao governar o povo escolhido. A escolha divina. Deus, impressionado com a humildade e a sabedoria do pedido de Salomão, concede-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. Esse ato divino não apenas molda o destino do jovem rei, mas também estabelece um padrão de como a busca por sabedoria pode ser recompensada por Deus. O julgamento sábio. A prova definitiva da sabedoria de Salomão é apresentada no famoso episódio do julgamento das duas mulheres que reivindicam a maternidade de um bebê. A solução sábia de Salomão, propondo dividir a criança ao meio para atender aos pedidos de ambas, revela sua perspicácia e discernimento. A verdadeira mãe, movida pelo amor materno genuíno, se revela diante do rei, demonstrando a profundidade da sabedoria concedida por Deus. Provérbios e Eclesiastes. Além dos eventos narrativos, a contribuição de Salomão para a sabedoria está imortalizada nos livros bíblicos de Provérbios e Eclesiastes. Esses escritos, atribuídos ao rei sábio, contêm uma coleção de máximas, conselhos e reflexões sobre a vida, justiça e a natureza humana. Eles servem como uma fonte perene de sabedoria para gerações futuras. A grandeza de Salomão. O reinado de Salomão se destaca como uma era de paz e prosperidade para Israel. Sua sabedoria guiou decisões justas, atraindo a atenção de nações distantes, incluindo a rainha de Sabá. O esplendor de seu reinado, construído sobre os alicerces da sabedoria divinamente concedida, permanece como um testemunho da grandeza que pode resultar da busca humilde por compreensão. A história de Salomão e sua extraordinária sabedoria, conforme narrada na Bíblia, transcende os limites do tempo. É uma narrativa que inspira a busca pela sabedoria divina, reconhecendo que, quando os corações humanos se voltam para Deus em humildade, Ele é capaz de conceder não apenas discernimento, mas também riquezas e honra. A sabedoria de Salomão, um presente divino, continua a ecoar como uma fonte eterna de inspiração para aqueles que buscam compreender os caminhos de Deus. A figura de Salomão, reverenciada na história bíblica, é notável não apenas por sua sabedoria e grandiosidade como rei de Israel, mas também pela peculiaridade de suas relações matrimoniais.
A perplexidade em torno de Salomão e suas muitas mulheres transcende o contexto histórico e religioso, suscitando uma análise profunda sobre os fatores que contribuíram para sua notoriedade nesse aspecto específico. Herança cultural e política. A prática da poligamia, embora incompreensível nos padrões contemporâneos, era comum na antiguidade, moldada por fatores culturais e políticos. Salomão, como rei, estava imerso em uma cultura que frequentemente usava o casamento como meio de consolidar alianças e fortalecer laços entre nações. Sua multiplicidade de esposas pode ser entendida, em parte, como um reflexo dessas dinâmicas. Riqueza e prestígio. O reinado de Salomão é marcado pela prosperidade material, incluindo riquezas incalculáveis. Essa opulência não apenas atraía os olhos de nações vizinhas, mas também de mulheres em busca de um estilo de vida luxuoso. O magnetismo das riquezas de Salomão pode ter contribuído para a atração de mulheres que, em alguns casos, viam no rei uma oportunidade única de desfrutar de confortos e privilégios. Influência cultural na época. Salomão, conhecido por sua sabedoria e compreensão de diversas culturas, estabeleceu alianças com mulheres de diferentes origens. Essas uniões não apenas representavam acordos políticos, mas também simbolizavam uma abertura à diversidade cultural. A presença de mulheres estrangeiras em seu harém pode ser vista como um reflexo da influência cultural e diplomática que caracterizou seu reinado. Desafios nas relações. A multiplicidade de esposas de Salomão não foi isenta de desafios. Conflitos e rivalidades podem ter surgido na corte, complicando a dinâmica das relações. A Bíblia, em suas narrativas, descreve algumas dessas tensões, destacando que o preço da poligamia era frequentemente pago em termos de intriga e desentendimento. Legado bíblico. A própria Bíblia, ao registrar as experiências de Salomão, contribui para sua perenidade na memória coletiva. As complexidades de suas relações matrimoniais, descritas nas Escrituras, garantem que a figura de Salomão seja lembrada não apenas por sua sabedoria, mas também por suas escolhas pessoais que geraram discussões e reflexões ao longo dos séculos. A notoriedade de Salomão por suas múltiplas mulheres é um fenômeno complexo, entrelaçado com nuances culturais, políticas e religiosas da época. Sua história, preservada nas páginas da Bíblia, continua a despertar interesse e reflexão sobre a natureza humana, as dinâmicas sociais antigas e os desafios inerentes à posição de liderança. A figura de Salomão, marcada por suas escolhas peculiares, permanece viva na consciência coletiva, convidando gerações sucessivas a contemplar as complexidades de sua narrativa.